em 1 de João, capítulo 2, estas coisas foram-nos escritas para que não pequemos. Mas, se algum de nós pecar, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, esse termo advogado, ele é aquela pessoa que representa a tua causa. Ele é o que vai falar em seu lugar, interceder perante o Pai sobre o teu pecado. Portanto, um dos títulos de Jesus Cristo é que ele é um advogado e ele é justo. E ele fala perante o Pai. Ele vai advogar a tua causa perante o Pai. Se Jesus Cristo é o advogado, portanto, nós nós sabemos, né, que a palavra diabo, ela não é o nome do sujeito, mas um título que ele tem. A palavra diabo significa acusador. Portanto, se o diabo acusa, Jesus Cristo, ele advoga em prol de nós, né, perante o Pai. Nós vemos aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o pagamento, ele é a intercessão. Ele é a oferta. Ele se ofereceu perante o Pai em prol de nossos pecados. E esse é o poder que ele tem. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Portanto, todos aqueles que haveriam de nascer após João, todos aqueles que viram Jesus Cristo e nós também que recebemos o Evangelho, nós então temos esse conhecimento que os nossos pecados estão perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E assim ele vai e ele advoga perante o Pai, ele intercede por nós, porque essa é uma das funções de Cristo perante o Pai. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Portanto, muitas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em conhecer a Deus. Oséias falava, vamos conhecendo e prosseguir em conhecer, até que seja dia perfeito. Portanto, como conhecemos a Deus? Através de sua palavra. Por isso que em João capítulo 14, Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, a não ser por mim, porque Ele é a palavra. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos em estudá-la e temos esse zelo sistemático de estudar a palavra de Deus, vamos prosseguir em conhecer a Deus. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Uma coisa muito interessante que eu sempre falo é que esse termo mandamento, ele vem do original, no hebraico, mitzvah. E a palavra mitzvah, ela significa boas obras. Portanto, aquilo que nós traduzimos para o português como mandamento, que se torna uma coisa taxativa, na realidade é quando você aplica o bom senso à sua vida e você então faz as boas obras, você comete justiça. A justiça faz parte de suas ações. E assim, em Cristo Jesus, estudando a sua palavra, seguindo os seus mandamentos, né? E você pode, pastor, mas quais são os mandamentos de Cristo? Primeiramente, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento.
E o segundo mandamento, que é tão grande quanto o primeiro, diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E, entretanto, toda a lei se resume nesses dois mandamentos. Não adorarás a outros deuses, não matarás, não roubarás, você não vai invejar o teu próximo, você não vai cobiçar as coisas que pertencem ao teu próximo, não cometerás perjúrio, não, você não pode ser uma falsa testemunha, da sua boca não pode sair palavras de maldição. Tudo isso você encontra estudando a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o fim, no último capítulo do Apocalipse. Você vai ver que toda a palavra de Deus, ela se resume na pessoa de Jesus Cristo, nos seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Muitas pessoas batem no peito: eu tenho, eu conheço, eu tenho uma relação pessoal com Deus, e a pessoa fala isso até de púlpito, né? Como se fosse uma coisa assim, extraordinária. Na realidade, todos nós devemos conhecer o nosso Deus. Todo relacionamento é pessoal com Deus. Mas eu fico muito preocupado quando a pessoa bate no seu peito e diz que tem um relacionamento com Deus e não tem. As suas obras são obras de mentira, são inveja, são porfias. E aqui nós vemos isso. Aquele que diz e não faz é mentiroso. Quantas pessoas batem no peito, até muitos famosos, artistas famosos, eles têm uma vida completamente irregular, caem na feitiçaria, caem na prostituição e dizem que têm um relacionamento pessoal com Deus. A única coisa que eu posso mostrar para eles é esse versículo de João, que se você quer realmente ter um comportamento, um relacionamento adequado com Deus, é aqui: mas qualquer que guarda a sua palavra. O amor de Deus está nele, porque ele ama a Deus. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos, e aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Um filho que ama a sua mãe, ele obedece a sua mãe. Um filho que ama o seu pai, ele obedece o seu pai. Isso é amor. Mas você dizer que ama o seu pai e desobedecê-lo, isso não é amor. Entenda isso. Amor é obediência, amor é ação, amor é respeito, amor é dar honra, amor é ouvir e obedecer. Isso é amar a Deus. E aqui então vemos isso. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando você ama a Deus, ama a sua palavra, ama os seus mandamentos, você zela pela sua palavra para cumprir. Esse é o que me ama. Esse é amado do meu Pai, porque ele guarda os meus mandamentos. Não há dificuldade em entender essa palavra. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas que tomam uma posição até um pouco... hoje em dia virou moda, né? Isso de coaching. E sabe, as pessoas elas querem se tornar, em vez de pregadores da palavra, eles querem se tornar motivadores, né? Eu motivo você ensinando a palavra.
Se você quiser ouvir a palavra de Deus, ela vai ser de grande lucro para a tua vida. Mas se você não quiser ouvir a palavra de Deus, então aquilo que eu tenho para dizer não te interessa. Vamos continuar aqui. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Portanto, todas as vezes que você diz isso, que você está em Deus, que você está com Deus, que você quer servir a Deus, você está em comunhão, então ande como Deus anda. Ande como Jesus andou. É hora de você tomar uma posição séria perante a sua família, perante a sua igreja, perante Deus, perante a sua comunidade, o lugar onde você trabalha. As pessoas devem saber e conhecer que você é um seguidor de Deus. Nós temos então um novo mandamento que não é novo, né? Nós estudamos desde o capítulo 1, o primeiro dos mandamentos, o primeiro de todos os mandamentos, em Gênesis capítulo 1, é que haja luz. A luz, ela se mostrou para os homens, ela trouxe a vida. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Então aquela luz que aparece ali no princípio é a presença de Deus, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Irmãos, não vos escrevo novo mandamento, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. E outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Quem é a verdadeira luz? É Cristo Jesus. A verdadeira luz é a presença de Deus em nossas vidas. Assim como a presença de Deus, ela se fez presente lá no princípio e houve luz. Assim também em nossas vidas, a presença de Deus ela tem que se apresentar e tem que haver luz em nossas vidas. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Muitas pessoas, elas dizem que amam a Deus. Ou eu estou em Deus. Eu sabe, Deus é tudo para mim, Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, é eu e Deus e eu. Só que esquece o mais importante. O segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a pessoa ama a Deus, mas ela odeia o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não há lógica nesse amor. É um amor falso, porque a sua palavra nos diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Portanto, eu quero dizer para vocês um segredo. Que se você odeia teu pai, se você odeia tua mãe, se você odeia o teu esposo, se você odeia a tua família, se você odeia os teus irmãos, você está vivendo em trevas, porque o ódio não faz parte dos mandamentos que Deus nos deixou para seguirmos. O mandamento é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há amor maior do que este, de dar a sua vida em prol dos seus irmãos, dos seus amigos. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Eu gosto muito desse termo escândalo, que as pessoas às vezes elas dizem assim: o escândalo, né, deve ser o fofoqueiro que vai falar.
Não, na realidade, irmãos, esse escândalo é o estado de pecado em que a pessoa entrou. A pessoa mesmo se tornou escândalo perante Deus. A pessoa se tornou motivo de escândalo, porque ela permitiu que o pecado dominasse a sua vida. E agora? Agora a sua vida está em escândalo. Nele não há escândalo para quem? Para quem ama. Portanto, comece agora a analisar a sua vida. Comece agora a ver com cuidado as áreas da sua vida em que você precisa tomar uma posição em relação ao amor de Deus. E você deve amar os seus irmãos, você deve amar os seus pastores, você deve amar a sua comunidade. O amor de Deus deve estar presente na sua vida. E quando nós estivermos com o mesmo propósito, o mesmo sentido, estivermos na presença de Deus, o adorando com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, aí é fácil que se repita, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, eles estavam no cenáculo, reunidos com o mesmo propósito. E aí sim, o Espírito Santo de Deus se moveu naquele lugar, porque havia evidência do amor. Eles estavam obedientes ao chamado. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitas pessoas estão vivendo num estado contínuo de trevas. E porque elas estão em trevas, o seu ódio, a sua indiferença tem lhes cegado os olhos e elas não conseguem ver o estado de deterioração que está em suas vidas, de putrificação. Estão podres por dentro. Jesus Cristo mesmo chamou de sepulcros caiados, por fora uma imagem linda, todos bem pintados, por dentro o ódio, a inveja, a raiz de amargura, murmuração, tem destruído as suas vidas. Mas lembre-se daquilo que João escreve no começo desse capítulo. Eu vou ler de novo para você, querido ouvinte. Olha só o que é que diz aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Portanto, você pode confessar os teus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Chegou a hora de você reconhecer que os teus pecados, que antes do sacrifício de Jesus Cristo eram intransponíveis, mas agora, através do sacrifício de Jesus, eles são rasgados, a cédula de dívida é rasgada e você pode então ter os teus pecados perdoados. É hora de você aproveitar essa oportunidade. Confessa. Sai dessa cegueira espiritual de ódio, de inveja, de descontentamento e comece a agradecer a Deus pelas grandes coisas que Deus te deu, pelas bênçãos que Deus te concedeu,
pela esposa, pelo marido que Ele te deu, pelos filhos, pelo trabalho que você tem. Por tudo que você tem, dai graças a Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É hora de você pegar essas palavras que nos foram escritas. Os evangelhos de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, sabe? Os livros históricos, os livros proféticos, sabe? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e tantos livros maravilhosos na Bíblia, sabem que nós podemos ver a profecia bíblica, vemos Deus falando conosco. É hora de você começar e aproveitar o tempo que Deus te deu, o fôlego que Deus te deu, a força que Deus te deu, para você estudar essa palavra, pôr em prática em tua vida. Você não precisa de nada mais a não ser a palavra de Deus. Você não precisa de banda de música, de instrumentos, de jogos de luzes, de fumacinha. Você não precisa de nada disso. Você precisa da palavra de Deus. Comece a ler, comece a estudar. Pede para o Espírito de Deus, sabe, iluminar a tua mente, te dar entendimento. Tudo que nós precisamos está nos céus. E Ele está ligado em nós, através de sua palavra. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus ilumine o vosso caminho, que Ele possa dar para vocês sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.